A deputada estadual Clarissa Garotinho critica o método adotado pelo atual governo do estado na implantação das unidades de polícia pacificadora, UPP, alegando que, da forma com que é feito, o modelo serviu como aviso prévio para a marginalidade. Clarissa também abordou temas como o voto facultativo e afirma que ele já está sendo usado, uma vez que o valor da multa para quem não vota é muito baixo. Ela acha prejudicial ao Rio de Janeiro a possível redução de uma cadeira do Estado na Câmara dos Deputados em Brasília. Eleições, pesquisas e afirmações muito polêmicas. Estes são os ingredientes da entrevista a Cláudio Andrade em mais esta edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença da deputada estadual Clarissa Garotinho. E antes de entrarmos na nossa conversa, vamos ouvir o que a nossa população tem a falar com relação ao questionamento que nós fizemos de hoje com relação ao voto. Você é favorável ao voto facultativo? Na situação que nós estamos, vote quem quiser, porque não vale nada o voto. Apoio o voto facultativo. Por quê? Sou a favor. Porque a gente tem mais liberdade, né, para todo mundo. A gente tem o direito de fazer, de vir e ir. Também porque quem não tem o direito também de ter o voto facultativo. Apoio. Por quê? Mesmo obrigatório não funciona, né? É igual o recrutamento obrigatório. Você vai lá para dizer não, mas é fácil ficar em casa. Sim. Por quê? Totalmente. Por quê? Acho que é um direito da democracia, né? Apoio. Por quê? Porque a nossa política anda tão terrível que... Eu apoio com certeza. Por quê? Porque já que a gente vive numa democracia, eu acho que você obrigar alguém a fazer alguma coisa, né, já significa que você não está num regime tão democrático assim. O voto facultativo eu apoio, sim. Por quê? Porque aí a gente tem a direito a escolher, não? E você, apoia o voto facultativo? Claro, é. Por quê? Por quê? Porque o voto facultativo eu exerço minha vontade. Só por isso. Deputada, é um grande prazer em tê-la aqui e como nós observamos, o questionamento que nós escolhemos para o nosso telespectador é referente ao voto. Na sua opinião como parlamentar, o Brasil já é maduro o suficiente para optar pelo voto facultativo? Olha, Cláudio, primeiro agradecer mais uma vez a você pelo convite de participar do seu programa, cumprimentar os telespectadores da Terceira Via e dizer que o voto foi uma longa conquista no Brasil, né? Nós nem sempre vivemos a democracia que a gente vive hoje, o direito do adolescente, do jovem, a partir dos 16 anos, poder escolher o seu representante. Durante muito tempo, né, até que o presidente Getúlio Vargas desse à mulher o direito de votar, as mulheres também não tinham esse direito à participação. Então, primeiro é importante reafirmar que o voto é uma conquista da sociedade brasileira e nós não devemos abrir mão dessa conquista. É evidente que obrigar alguém a votar talvez a gente tenha precisado, né, desse instrumento até que a nossa democracia amadurecesse. Mas eu também não vejo hoje assim, o voto como uma grande obrigação, porque, afinal de contas, se você não quiser votar, você paga uma multa de R$3, R$4. Então, o voto praticamente não é obrigatório. Diz-se que o voto é obrigatório, mas se você não quiser votar, a única penalidade que você tem é pagar R$3, R$4. Então, eu acho que o voto, ele acaba sendo facultativo. Partindo do princípio dessa sua colocação, mas o sentimento do prazer do voto, do prazer de se fazer representar, não é mais por esta colocação que a gente deve trabalhar, não? Lógico, facultativo pelo irrisório da multa, mas no sentido de voltar às ruas, de ter o prazer daquele dia vestir a camisa, de ir à urna, de votar em alguém, isso continua aceso? Ou a gente está um pouco desgostoso dessa situação? Olha, eu acho que isso depende muito do momento político, né, que o Brasil vive. Eu acho que em alguns momentos, algumas eleições, alguns candidatos podem despertar isso na população. Em outros momentos, como o momento que a gente está vivendo hoje, né, que é um momento em que no Brasil inteiro se fala do crescimento do voto nulo, né, do crescimento da insatisfação da população. As manifestações de junho do ano passado mostraram, né, foram um pouco do reflexo dessa insatisfação. Então, acho que, na verdade, essa coisa da gente vestir a camisa para ir votar com todo ardor, com todo entusiasmo, isso depende muito do momento político que o país, o que o Estado ou que uma cidade se encontra. Eu sei que você é uma
ardorosa fã do Brizola. É. Né? E nós sabemos que nós tivemos grandes líderes políticos pelo nosso país. Você citou o Getúlio, o Brizola, o Arraes, tivemos vários. Hoje, o cenário político nacional, nós temos uma carência de líderes pontuais ou esse trabalho em bloco político é mais importante ainda do que você se identificar por pessoas? Eu acho que são momentos políticos diferentes, né? Você viveu diferentes momentos na história brasileira. Então não se tem como comparar um momento como esse que a gente vive, com mais de 30 partidos políticos no Brasil, com milhares de candidatos a vereador, a deputado. Então hoje você tem uma, digamos assim, uma oferta de políticos muito grande, né? E a gente viveu momentos diferentes da história brasileira. Por exemplo, o Brizola, né, que foi um grande líder, defensor da cadeia da legalidade. São momentos diferentes, são embates políticos diferentes. Então, isso acaba exaltando um pouco mais algumas figuras em determinados momentos da história brasileira, como aconteceu com Juscelino Kubitschek, como aconteceu com Getúlio Vargas. Então, hoje a gente não vive, talvez, as tensões, né, políticas que o Brasil viveu no seu passado. Então isso talvez dificulte a gente olhar para o cenário político e enxergar, olha, esse aqui é um grande líder político. Até porque hoje a gente vive a gente não sabe, né, a população não sabe identificar muito bem o que é um partido de esquerda, o que é um partido de direita. Os partidos de esquerda chegam ao poder, adotam práticas econômicas da direita, né? E, ao mesmo tempo, partidos de direita também acabam assimilando, né, na sua gestão bandeiras que sempre foram da esquerda. Então, acho que o eleitor brasileiro hoje ele vota muito mais na pessoa em quem ele se identifica naquele momento do que por uma bandeira partidária. Eu não acho que faltem líderes. Eu acho que existem líderes em momentos pontuais. Especificamente nas eleições presidenciais, por exemplo, você tocou aí num ponto importantíssimo do povo estar focado muito mais na pessoa. Mas quando a gente trata de candidatos a presidente, por exemplo, você não acha mais salutar que até os candidatos a deputados, candidatos a vereadores nas eleições municipais, enfim, possam publicar o máximo possível dos projetos sociais desses candidatos ao governo federal? Até porque para a gente poder identificar o que pode vir de melhor para a gente nas áreas mais cruciais, principalmente segurança, transporte, saúde? Com certeza, eu acho que isso inclusive é interesse dos próprios candidatos. Hoje, com as redes sociais, né, todo mundo pode acessar. Eu mesmo acompanho a rede social do Aécio, eu acompanho a rede social da Dilma, eu acompanho a rede social do Eduardo Campos. Eu tenho interesse de saber o que os candidatos estão falando. Então, eu acho que existe uma preocupação por parte dos políticos de mostrar para a sociedade o que eles pensam e deve existir também, por parte da população, o interesse de buscar naqueles que pretendem ser os seus representantes, de que projeto eles pretendem construir para o nosso país. Deputada, outra questão que vem sendo muito discutida aí, e o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela retirada de uma vaga para disputa de deputado federal, uma coisa que ainda vai caber recurso. Mas como você vê essa subtração dentro do Estado do Rio, um estado tão importante, uma caixa de ressonância do cenário nacional? Olha, é muito prejudicial para o Estado do Rio. A gente perde uma representação na bancada estadual, perde também uma representação na bancada federal e a gente fica aí torcendo para que essa decisão caia, porque uma decisão como essa, se ela prevalecer, a gente tem que cumprir, né? O Rio de Janeiro acaba perdendo uma cadeira. E em momentos em que o Congresso, às vezes, vota questões tensas, polêmicas. Por exemplo, teve a questão dos royalties, uma questão que é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. Uma cadeira faz toda a diferença para nós. Então, com certeza, o Estado do Rio perde com isso. Estou acompanhando a ida de vários chefes de executivo, inclusive sua mãe já esteve em Brasília, vários deputados, e me parece que esta semana também está agendada a ida também de um grupo da bancada do Rio de Janeiro para conversar com o ministro Dias Toffoli acerca desta questão da votação dos royalties. O que você espera disso como parlamentar? Olha, eu já estive presente com outros deputados numa reunião com o ministro Marco Aurélio, e essa semana os líderes partidários, eu sou líder do PR na Assembleia Legislativa, vamos estar junto com o ministro Dias Toffoli, justamente para defender o Estado do Rio de Janeiro. E eu acredito que o Supremo Tribunal Federal não vai quebrar o Pacto Federativo. Você não pode mexer nos campos que já estão licitados, né? Os contratos já firmados. Exatamente. Nos campos licitados, nos contratos firmados. O que vem para frente pode até ser rediscutido. Agora, o que já foi, não pode. Deputada,
Eu sempre faço essa pergunta e eu acho que é muito interessante o telespectador ouvir isso da pessoa que milita na política, da pessoa que exerce mandato. Nós sabemos que os royalties é uma verba finita e ela tem um direcionamento específico em todos os municípios. Não está na hora de preservarmos os contratos, como você mesmo colocou, mas todos os municípios começarem a tentar investir nas suas verbas próprias para que um dia a gente não fique tão dependente dos royalties como muitos municípios ainda são? Com certeza. A prefeita Rosinha, inclusive, vem dando um grande exemplo em relação a isso, porque a receita própria do município já cresceu consideravelmente desde que ela assumiu a gestão no município de Campos. Então, eu acho que os municípios devem sim se esforçar para que a sua arrecadação própria aumente, para que o município seja cada vez menos dependente dos royalties. Até porque os royalties você tem algumas limitações, né? Você, por exemplo, não pode usar royalty para pagar folha de pagamento de servidor. Então, se você não investe no crescimento da receita própria, você vai ficar com cada vez menos elasticidade para dar, por exemplo, aumentos importantes para os servidores públicos. Então, é fundamental investir na arrecadação própria e acho que a prefeita Rosinha, que inclusive é a presidente da Umpetro, tem dado um grande exemplo em relação a isso. Outra questão importante, nós sabemos que nenhum candidato consegue disputar um pleito eleitoral, discutir, mostrar suas ideias, sem um capital financeiro que possa manter, no mínimo, uma estrutura. E os tribunais, ainda a discussão da efetividade disso, mas a possibilidade das empresas privadas não poderem mais financiar candidaturas. Como que você observa essa questão? O que você acha disso? Essa votação não é para essa eleição, né? Eu acho que a questão se ela prevalecer, prevalece para o próximo pleito municipal, no caso, 2016. O que eu acho, com sinceridade? Eu acho que o financiamento de campanha deveria ser um financiamento público, exclusivamente público. Também não adianta você colocar financiamento público se você continuar com financiamento privado. Agora, a democracia, ela tem um custo, né? Claro. E o custo da democracia deve ser bancado pelo próprio país. Porque senão fica essa farra de um monte de empresas, aí tem empresas que doam legitimamente, tem outras empresas que doam depois querendo buscar trocas de favores. Então eu acho que o financiamento da democracia deve ser do próprio Estado brasileiro. Eu sei que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender isso, mas o custo da maneira como é hoje acaba sendo muito maior, porque muitas empresas querem financiar algumas campanhas para promover uma espécie de chantagem depois, conseguir trocas de favores com os governos, né? Basta você pegar aí quem são os grandes financiadores das campanhas eleitorais, dos candidatos a presidente da República, principalmente. Então, eu acho que sim, nós deveríamos avançar nessa discussão, mas acho que o Brasil deveria ter um financiamento público, exclusivamente público. Misto, não. Você acha que com esse afastamento dessa economia até forte para determinados candidatos, o candidato em si e as suas ideias, a sua capacidade apareceria mais para o eleitor? Nós estaríamos disputando realmente de uma igualdade maior, a qualidade, a verbalização, os projetos apareciam, para evitar os candidatos fabricados, vamos dizer assim. Eu acho que para haver igualdade falta muita coisa, né? Não existe igualdade numa eleição em que um candidato tem um tempo de televisão de 15 minutos e o outro tem 1 minuto, que é o tempo mínimo. Nunca vai existir igualdade. A desigualdade, ela não está apenas só enquanto cada pessoa é capaz de arrecadar para a sua campanha, enquanto de material cada um vai conseguir produzir, mas está no próprio sistema. Porque aí você tem um com um tempo de televisão muito maior do que o outro, aí esse acaba saindo com vantagem, porque ele aparece mais, então a tendência é que ele cresça mais rapidamente nas pesquisas. Aí quando chega na hora do debate, né, as redes de televisão só querem levar aqueles que estão na frente nas pesquisas. Então isso vai sempre dificultar aquelas pessoas que estão em partidos menores, isso vai sempre dificultar, né, aqueles que não têm o poder econômico para construir as suas alianças. Então, por exemplo, hoje, né, na eleição para o governo do Estado, a gente está vendo o PMDB, que é o partido que comanda o governo do Estado, com amplo arco de alianças. Vai ter aí, 17 minutos de televisão, porque através do governo fica muito fácil cooptar os demais partidos políticos, construir uma ampla aliança que garanta um grande tempo de televisão. Então nunca vai haver igualdade, né, de disputa com toda essa legislação que permite esse tipo de distorção. Então eu acho, por exemplo, que se hoje existe um tempo mínimo para cada candidato, que é o tempo de 1 minuto,
né, o tempo igual dividido entre todos os candidatos, então são 10 minutos. Se você tem 10 candidatos, vai dar mais ou menos 1 minuto para cada um. Da mesma maneira que você tem um tempo mínimo, você deveria também ter um tempo máximo. Sim. Independente de quantos partidos teto para cada um. você conseguisse. Exatamente, tem que ter um teto. Porque senão fica inviável essa disputa. Aproveitando dentro desse gancho, quando você coloca a dificuldade daqueles que não estão, de repente, na máquina administrativa, você teve um projeto na LERJ, não sei se foi aprovado ainda ou se será, com relação do plebiscito para que as empresas concessionárias e permissionárias de serviço público possam ingressar prestando serviço no lugar do poder público. Então, eu gostaria um pouquinho que você falasse sobre isso, mas nós vamos conversar depois do intervalo. Tá certo.